Uma ótima tarde de domingo a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, 30 de agosto de 2020, amanhã aniversário da nossa Uberlândia, você possa ter um restante de tarde na presença do Senhor Jesus, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje tivemos uma escola bíblica maravilhosa, falando sobre a graça, a maravilhosa graça do Senhor para com a nossa vida. O favor de Deus a nós, pecadores, sem que mereçamos. Hoje, amados, vamos tentar colocar a nossa leitura em dia. Ontem não foi possível devido a ter chegado visitas, então por isso que eu li só 1 Samuel 19 e 20. Hoje vamos ler 21 e 22 e na última leitura, o Senhor preparando, né, que às vezes a gente fala, vai ler e não dá certo. Aí vamos ler 23 e 24. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio, e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos. E, em alguma maneira, é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. A garganta está secando muito. Quem passou pelo frio que a gente passou no final de semana passado, não pensa que agora está tão quente, não é? Então vamos lá. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui, não, já li esse, né? Versículo 9. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-me, né? Aqui está dama, mas é uma tradução diferente. Dá-me. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal
e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Há de este entrar na minha casa? Esse capítulo já foi bem curto, né? Agora é o capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Que eu fico olhando aqui, amados, né? É muita lição para a nossa vida, não é? O Davi se preocupou com o pai e com a mãe, porque ele pensou: eu sou jovem, já sou um grande guerreiro, já entro e saio na batalha sem dificuldade alguma. Quando eles diziam entrar e sair, é porque a pessoa corria o risco, tanto na entrada como na saída da guerra, durante também, mas na entrada e na saída era vamos dizer assim, o percurso deles de mais perigo. Mas ele pensou no pai e na mãe. Eles não tinham como lutar. Então escondeu o pai e a mãe numa terra onde os moabitas ali, né, a terra de Moabe, era um povo muito cruel. Porém, com Davi eles tinham paz. E eles lutavam contra Saul. Afinal de contas, Saul ainda era o rei. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. É uma cidadezinha dos profetas. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança. E todos seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, e armar-me
ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Misericórdia, não é, amados? Até onde chega a crueldade, não é, do ser humano. E a loucura pelo poder. Ele sabia que já estava rejeitado pelo Senhor e já entendeu que tudo isso aqui é porque Davi seria o próximo rei, como eu disse esses dias. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Vamos começando aqui o capítulo 23, que estamos com 12 minutos e 50. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Estamos com 13, ainda temos alguns minutinhos aí. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel,
Faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a minha e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amados, quanta cegueira espiritual desse Saul e quanta amplitude de visão do nosso irmão Davi. Não é por acaso que ele é comparado a Jesus e vice-versa. O Senhor, a palavra de Deus compara Jesus com Davi, não é? Por quê? Porque ele era amado do Pai, ele era chegado do Pai e o Senhor respondia nos mínimos detalhes. Que maravilha, não é? Deus te abençoe.